A mulher nunca imaginou o rei Carmesim implacável e sanguinário é secretamente nada mais do que um maníaco obcecado em encontrar sua irmã desaparecida. Ele até se rebaixou a se tornar a besta de contrato da mulher apenas para obter a identidade de um soldado de baixa patente no exército, porque neste apocalipse apenas os militares ainda tinham a liberdade de se mover e a fonte de tudo era um arqueólogo que acidentalmente quebrou um selo antigo, liberando uma névoa escarlate que engoliu humanos que inalaram ela mutaram, enlouqueceram e morreram em agonia. Outras criaturas se transformaram em terríveis feras carmins, mas os relatórios oficiais ocultaram a verdade. Os sobreviventes só podiam fugir em pânico pelas ruínas. 3 dias atrás, a transmissão oficial pediu a todos para não entrarem em pânico. Fiquem em casa, não saiam. No entanto, agora toda a família estava sentada dentro de seu carro. De repente, batidas vieram na janela junto com um grito móvel carro. Imediatamente era o exército. O pai deles murmurou em frustração, não se pode confiar em políticos, afinal, se eles já mobilizaram o exército e ainda estão chamando isso de desastre natural. Naquele momento, sua irmã se inclinou mais perto sussurrando, irmão, estou com medo. Está tudo bem, estamos todos aqui. Ele a tranquilizou, embora seu peito estivesse apertado, mas esses ruídos são insanos. O que exatamente é essa névoa carmesim? Antes que ele pudesse terminar, um estrondo trovejante cortou o ar, um carro inteiro foi lançado para o céu e de todas as direções veio voando direto para eles. Ele bateu a mão sobre a cabeça de sua irmã instintivamente. Abaixe-se agora. Bum! O impacto esmagou o carro deles contra outro amassado como um sanduíche. Ele gritou em pânico, pai, mãe, vocês estão bem? O pai dele rangeu os dentes. Minha perna tá presa. Pior ainda, um rugido aterrorizante de alguma besta ecoou pela rua. Toda a família se virou para o som. O que é aquilo? Uma criatura monstruosa, enorme em tamanho, bramava furiosamente enquanto os militares lançavam uma tempestade de balas contra ela. Atrás deles, multidões aterrorizadas fugiam para salvar suas vidas gritando, corram um monstro. É um monstro ali. O pai deles rugiu depressa, saiam do carro. Com um chute poderoso, ele abriu a porta, puxando sua filha para fora com ele, então ele correu para abrir a porta do lado do passageiro. A mãe deles gritou, leve sua irmã e vá. Deixe-nos. Mas como ele poderia abandoná-los? Não. Eu vou tirar vocês daqui. Em seu pânico, sua irmã gritou ajuda. Então, instantaneamente percebeu seu erro, apertando as mãos sobre a boca. A mãe dele chorou gritando novamente, vá. Ambos os pais sorriram através das lágrimas, seu olhar pesado de determinação. Seus olhos pareciam dizer, seja um homem e assuma a responsabilidade para você, o irmão mais velho, proteja Shao Sui. No instante seguinte, algo enorme caiu, jogando ele e sua irmã no ar. Quando ele atingiu o chão, ele finalmente viu claramente um monstro preto em forma de um cão gigante retorcido, sua barriga grotescamente dividida com o osso exposto. E assim, seus pais se foram para sempre. Mas o olhar da Belle agora estava fixo diretamente nele e sua irmã. Rangeu os dentes, ele a arrastou e correu, mas ela resistiu um pouco, não querendo deixar seus pais para trás. Explosões irromperam ao redor deles. O mundo parecendo os fins dos dias com monstros voadores circulando seus, até mesmo jatos militares sendo derrubados. Tanto animais quanto humanos estavam enlouquecendo e não tinha ideia do que estava acontecendo. Ele só podia arrastar sua irmã e continuar correndo. As ruas ecoavam com rugidos monstruosos enquanto ele a puxava de um esconderijo para outro, aterrorizado por ser descoberto. Sua mente corria. O supermercado, muita cobertura, muitos suprimentos. Se chegarmos lá, podemos durar até a chegada do resgate. Assistindo uma besta próxima cambalear para longe na distância, ele finalmente soltou uma longa respiração. Foi embora. Mas no segundo seguinte, sua irmã gritou. Linhas carmins estavam se espalhando pelo rosto dela. Ele entrou em pânico. Xiaoshu, o que está acontecendo? Ela agarrou seu peito arquejando. Irmão, estou me sentindo horrível. Então ele notou com horror que os mesmos fios carmins estavam rastejando por sua própria pele. O que está acontecendo? Será que inalamos muito da névoa vermelha? Ele rapidamente encharcou uma toalha com água e então pressionou-a sobre o nariz e a boca de sua irmã. Mas no momento seguinte, a própria conotação piorou, o calor percorrendo como se algo dentro estivesse forçando a saída. Sua irmã chorou de medo, irmão. E o que está acontecendo com você? Ele rangeu os dentes, está tudo bem. Eu estou bem. Lutando desesperadamente para evitar se transformar. No entanto, essa aura antinatural chamou a atenção de monstros próximos. Sua irmã tremeu sussurrando, irmão, não me assuste assim. Ele olhou para as feras se aproximando e praguejou interiormente. Droga, eles nos viram. Sem escolha, ele pegou a mão dela e correu novamente. Mas logo ele percebeu que algo estava errado. Outro monstro bloqueava o caminho, e o segundo surgiu por trás, prendendo-os em um ataque mortal. A voz de sua irmã tremia. Irmão, o que fazemos? Estranhamente, as criaturas não atacaram de imediato como se estivessem esperando por algo. Ele cerrou os dentes e disse, não tenha medo, estou aqui. Naquele instante, um rugido ainda mais alto rasgou o céu. Um monstro voador desceu com um estrondo, sacudindo o chão e levantando uma tempestade de poeira. Pela forma como os outros reagiram, tinha que ser o líder deles. Seria esse o dia em que não teriam saída. Sem hesitar, ele puxou a irmã de volta para a loja.
Lá dentro, Hyde. Pelo menos havia só um ali dentro. Lá fora era muito perigoso. Eles tinham que arriscar e derrubá-lo. Pegando um pedaço de madeira, ele avançou e não importa o quão feroz é um cachorro raivoso. Mas no instante seguinte, a madeira se partiu ao meio. A besta rugiu, avançando. Ele não esperava que fosse tão forte. Ele se esforçou com os braços e uma perna, forçando suas mandíbulas a se separarem com puro desespero. Então um estalo, uma flecha perfurou direto no... Se mais nada, o sumiu de vez. Irmão, você tá bem? Eu vim ajudar. Não achei uma arma. Era só o que o supermercado tinha, ela disse ofegante, segurando o ar. Estou bem. Você foi ótima. Ele conseguiu sorrir, mas o pavor encheu seu peito quando a besta vingativa e implacável o abandonou e atacou sua irmã. Ela girou e fugiu enquanto ele gritava atrás dela. Xiao Shua não ousou olhar para trás. A essa altura, sua mutação estava piorando rápido e de todos os momentos tinha que ser agora. Sua irmã tropeçou e o cão monstruoso já estava em cima dela. Algo dentro dele se quebrou. Ele rugiu e esmagou a parede ao lado dele, barras de aço saltando para fora. Em desespero, ele arremessou todo o pedaço de parede para frente, batendo o bico quadrado na cabeça. Qualquer bastardo que se atrever a machucar minha irmã morre. Alimentado pela raiva, ele desencadeou uma tempestade de golpes na criatura. Sua irmã, aterrorizada, correu e se agarrou a ele. Irmão, o que está acontecendo com você? Pare. Por favor, pare. Estou bem, de verdade. Estou bem. Por favor, não faça isso. Seu estado frenético o horrorizou completamente. Sua trêmula finalmente o alcançou. Ele voltou a si, ofegante. Xiao Shua, eu estou bem agora, me desculpe se te assustei. Irmão, você tem certeza de que está realmente bem? Eu estou... Mas antes que ele pudesse terminar, outra besta apareceu pairando logo atrás dela. Ele empurrou Xiao Zhu para o lado com toda a sua força. Cuidado. Dessa vez era um monstro pássaro mutante caindo sobre eles. Ele pegou uma barra de ferro próxima e a balançou com toda a sua força. Seu pássaro feio, fique longe da minha irmã. Para seu choque, o monstro pássaro foi derrubado completamente. Espere, esse poder realmente poderia derrotá-los. Ele não sabia porquê, mas não dava para negar. Ele tinha ficado mais forte. Ele se virou para sua irmã. Ache um lugar para se esconder, eu vou massacrar essas coisas. O rosto de Xiao Shivei se contraiu de preocupação, mas ela sabia a verdade. Um dos maiores estava de olho nele e ele não tinha escolha a não ser atraí-lo para longe. Ela se agarrou a ele tremendo e irmão, não vá. Estou com medo de que você perca o filho de novo. Ele colocou uma mão gentilmente na cabeça dela. Não se preocupe desta vez. Eu não vou me perder. Mas a voz dela falhou. Lágrimas brotando, ele a interrompeu firmemente. Fique aqui e espere por mim. Eu voltarei para você em breve. Tudo bem. Embora relutante, ela sentiu fazendo uma promessa própria. Então me prometa, você vai voltar em segurança? Claro, confio no seu irmão. Com isso, ele saiu para Alberto. Se seu palpite estivesse certo, matar essas bestas e absorver sua energia carmesim era a chave para ficar mais forte. Você está carregando mais energia, não está? Se eu te derrotar, terei poder suficiente para proteger minha família, então morra por mim. Mas em vez de avançar, o líder enviou um grupo de bestas menores primeiro, ele zombou. Então eu ainda não sou digno de sua atenção pessoal. Tudo bem. Eles vão derrubar cada um deles até que eu esteja bem na sua frente. Com um rugido, ele abaixou sua arma em um golpe vertical, esmagando direto no crânio de um monstro. No segundo seguinte, outra fera atacou e cravou os dentes no ombro dele. Ele gritou com o poder percorrendo no instante. 2 monstros foram arremessados para longe. Seus braços torceram, transformando-se em garras selvagens, energia preta e carmesim ondulando ao longo deles. Então é assim que o poder se sente. Incrível. A partir de agora, é minha hora de caçar. Naquele instante, o rugido de um jato militar rasgou o céu. Uma bomba foi lançada de cima. O líder das feras respondeu com um rugido ensurdecedor e a explosão trovejou, a fumaça subindo aos céus. Mas foi tudo em vão. O monstro se levantou chamuscado e ele também. Ele respondeu com seu próprio rugido e, num rompante de velocidade, ele atacou o campo de batalha, começando seu massacre. A essa altura, ele parecia espancado e destruído, mas quando sua mente clareou, seu primeiro pensamento foi em sua irmã. Mas tudo que Xiao Zhu havia deixado para trás era uma boneca de pano. Lentamente, os sinais de mutação desapareceram de seu corpo. Eu realmente perdi minha irmã. Xiao Zhu, me desculpe, seu irmão chegou tarde demais. Onde você está? Mãe, pai, eu também falei com vocês. Eu não consegui protegê-la. Fracamente ele se lembrou do momento em que o bombardeiro passou por cima. Olhando para suas próprias mãos distorcidas e desumanas, seu peito apertou. Minhas mãos, no que elas se tornaram? O que está acontecendo comigo? As bombas se aproximaram e ele gritou, fiquem para trás. É muito perigoso. Então, bum, uma explosão ensurdecedora consumiu tudo. Através do zumbido em seus ouvidos, ele ouviu o som das hélices de um helicóptero. Tem um sobrevivente aqui. Verifiquem ele. Ele está infectado. Deixem ele. Aquela garota ali, peguem ela ou se movam rápido. Depressa. Os monstros estarão de volta a qualquer segundo. Ele só pôde observar impotente enquanto o helicóptero ela vai embora. No entanto, naquele desespero, um pequeno conforto permaneceu.
Pelo menos Shao Tsui estava segura. Irmão, por quê? Porque você não veio me salvar. Em seu sonho, Shao Tsui estava envolta em chamas. No momento em que ele estendeu a mão para alcançá-la, ela desapareceu no nada. Ele acordou sobressaltado. Era só um pesadelo. Droga! O mesmo sonho de novo. Shao Tsui, já faz meio ano. Onde você está? Felizmente, sua identidade não havia sido exposta. Desde que Shao Tsui foi levada, ele procurou em todos os abrigos que pôde encontrar, mas seu paradeiro permaneceu desconhecido. Para continuar procurando por ela, ele se alistou nas fileiras mais baixas do exército, a patrulha de fronteira. Neste mundo caótico, apenas o exército tinha autoridade para coletar informações e se mover livremente. Agora ele estava estacionado no posto avançado de fronteira de X-City. Capitão, me desculpe por estar atrasado para o meu turno. O capitão Jiajun cumprimentou com um chute forte na traseira. Seu idiota, onde diabos você estava? Vagabundeando de novo. Eu te disse para sumir e você aparece atrasado. Novato inútil. Me desculpe, capitão. Ele subiu correndo a torre de vigia. De baixo, o capitão gritou novamente. Yin Hao, quando esses figurões chegarem, podemos finalmente encerrar. Está me ouvindo? Ele gritou de volta. Sim, senhor. Mas a voz do capitão ficou fria. Se você estragar alguma coisa, eu vou fazer você se arrepender. Meio atrás, a névoa carmesim rompeu, transformando a maioria das cidades em ruínas, terrenos de nidificação para bestas. Junto com a névoa surgiu uma estrutura misteriosa. O carmesim inspirou uma humanidade, sobreviventes só podiam se apegar à vida nos arredores, longe da torre na névoa. Seus pensamentos voltaram para aquele monstro que ele e Shao Tsui enfrentaram no supermercado. Isso é aquela coisa. E daí? Enquanto isso, o capitão Jiajun murmurou com o esquadrão especial de resposta lá fora. Nossa patrulha de fronteira é apenas para mostrar se mesmo eles não conseguem segurar a linha. Que chance temos nós como soldados rasos? Os outros 2 soldados zombaram. Capitão, você está exagerando. Esse é o lendário esquadrão de resposta. Eles perderem é uma piada. Eles esmagaram feras até que sem sequer diminuir a velocidade. E ele sentou-se calmamente no alto da torre de vigia. Mesmo depois de todo esse tempo, o fedor da névoa carmesim ainda o enjoava. Isso despertou a sede de sangue primária, levando as criaturas a se matarem umas às outras. De repente, ele notou a névoa mudando, se espalhando de forma não natural. Não, algo estava carregando através dela. Capitão, algo está vindo. Olha, o que poderia ser? Parei de entrar em pânico. Antes que as palavras terminassem, a névoa surgiu violentamente. Capitão, é o esquadrão de resposta. 2 membros do esquadrão estavam correndo desesperadamente como se estivessem competindo contra a própria névoa. Senhor, o que aconteceu lá fora? Voltem. Mas no segundo seguinte, seus gritos ecoaram no ar. O capitão Jiajun agarrou seu rádio e rugiu. Todas as unidades, recuar. Recue agora. No segundo seguinte, uma garra fisgou o uniforme do capitão, levantando do chão. Seu rosto ficou pálido. É isso? Eu quase consigo ver meus ancestrais me acenando. De cima, Yan Hao olhou para baixo enquanto a névoa carmesim engoliu o chão abaixo. Através da névoa, apenas gritos de pânico ecoavam. Corram, depressa. Eles estão vindo. Ele saltou sem hesitar, batendo direto em uma besta e jogando-a na terra. Um outro monstro rugiu furiosamente para ele, mas ele não era mais o homem que tinha sido há meio ano. Um bom dia, um pacote de experiência entregue à minha porta. Eu vou pegar. Em instantes, a segunda besta jazia morta, sua energia fluindo para ele. Bom, absorvê-lo me deixou mais forte novamente. Quantos mais antes de eu atingir o próximo nível, mais 6 monstros se aproximaram dele. Em vez de medo, excitação iluminou seu rosto. Vamos, não me decepcionem. Mas no instante seguinte, tudo mudou. Um raio de luz rasgou suas costas e a besta ao redor dele explodiu em pedaços. Uma mulher estava ali com uma arma na mão, roubando descaradamente suas mortes. Seu nome era Son Wu, capitão do esquadrão Campo de Sangue Carmise. Yan Hao amaldiçoou interiormente Droga, um membro do esquadrão de resposta. Ele precisava reverter rápido e rezou para que ela não tivesse notado. A voz de Son Wu soou aguda e fria. Não deixe nenhum vivo. Eliminem todos eles. 2 canos de arma se voltaram para ele. Assustado, ele levantou as mãos imediatamente, mas os tiros ainda ecoaram e Yan Hao percebeu que ele não era o alvo. As balas rasgaram a besta bem atrás dele. Eu estava pensando demais. Alvo confirmado, eliminado. Son Wu olhou para ele de cima. Onde está sua arma, soldado da patrulha? O coração de Yin Hao afundou. Estou ferrado. Ainda assim, ele não podia negar que ela parecia deslumbrante. Todas as unidades recuem para a linha de defesa temporária. Sem as ordens da comandante Son, ninguém entra. Son Wu estudou os números em seu tablet, sua voz fria. Zona, baixas no posto avançado, 37. Entre eles, 2 do esquadrão Sangue Carmise, 30 da unidade de patrulha. Esse é o relatório oficial de perdas deste incidente. Yan Hao protestou impotente. Então por que você está me detendo? Eu também sou uma vítima. Às 17h23, você deixou sua unidade sem autorização por 2 horas. Surto da névoa carmesim começou logo depois que você voltou. Por quê? Você não acha que nos deve uma explicação? Yin Hao amaldiçoou interiormente. Droga,
Essa mulher é esperta demais. Vou ter que blefar pra sair dessa. Eu só cochilei nas ruínas próximas, eu até contei para meu capitão antes de sair. Mas um de seus companheiros de esquadrão imediatamente o apunhalou pelas costas. Senhora, esse cara se atrasa toda vez que vamos trabalhar e o capitão sempre o deixa escapar fácil. Seu canalha, não ouse incriminar o capitão assim. Eu te mato se fizer isso. Jinhao ficou furioso. Os olhos de Song Hui se estreitaram, calculando. Parece que esta unidade de patrulha tem problemas mais profundos do que eu pensava. Nesse instante, o capitão, ainda em tratamento, espirrou alto. Capitão, você tá bem? Um médico respondeu secamente e relaxado, ele não vai morrer. Todos os sinais vitais dele estão normais. Doutor, é isso que você chama de normal. Song Hui puxou a ficha de Yanhao. Seu tom gélido. Seu registro diz que você só completou o treinamento básico há 3 meses. No entanto, na última batalha, 2 dos membros do meu esquadrão de resposta especial morreram e você sobreviveu. Yanhao engerceu, procurando uma desculpa. É porque eu tenho o pavor de morrer. Na escola, eu treinava atletismo, então minhas pernas são mais rápidas que a maioria. Quando errava, eu corria primeiro. Se você tem tanto medo da morte, por que se alistar no exército? Ou você tem outro propósito? Um propósito, claro. Por meio ano, enquanto procurava por Xiao Shua, ele estava matando e absorvendo feras de baixo nível, aprendendo lentamente a controlar sua forma de fera e até mesmo a voltar a ter uma forma humana. Como um lobo solitário, ele havia evitado pessoas, vasculhando ruínas e revistando postos avançados de sobreviventes dia após dia em busca dela. Como soldado, covardia, deserção, ocultação da verdade. Você sabe qual é a punição para isso, não sabe? Yan Ao sorriu. O que? Planejando me executar? De repente, Song Hui se inclinou perto de seu ouvido, sua voz um sussurro baixo. Suas mãos, o que são elas? O coração de Yan Hao estremeceu. Ela realmente os tinha visto. Todas essas mentiras que você inventou, que você está tentando esconder? Qual era o seu verdadeiro propósito? Naquele momento, um estrondo trovejante irrompeu lá fora. Song Hui pensou que era um terremoto, mas Jin Ao congelou, não sabendo. Essa sensação eu a conheço. Ele se levantou rapidamente e gritou, Kohan, um enxame de feras está vindo. Song Hui piscou, atordoada. Ele acabou de tentar fugir bem na minha frente. No segundo seguinte, ela o jogou no chão. O quê? Eu sou invisível para você. Mas então o chão sob Yan Hao se abriu violentamente. Senhora, o chão tá rachando. Calma aí, vai desabar. Socorro. Todos, exceto Song Hui, caíram com força, gemendo de dor. Onde estamos? Subterrâneo estava escuro como o breu sufocantemente escuro. Luzes agora. Sim, senhora. Um colega de equipe resmungou. Você é um desastre ambulante. Yin Hao, nada de bom acontece com você por perto. E Yin Hao rebateu friamente. Guarde suas reclamações para quando estivermos vivos. Espere. Você está dizendo que estamos presos? Não exatamente. Quando as luzes se acenderam, eles perceberam a verdade. Este era um labirinto esculpido pelas próprias feras. Todos mantenham a calma. Verifiquem todas as armas disponíveis. Mantenham a formação e nunca exponham suas costas. De repente, Yin Hao captou o som do vento e isso fez enriquecer. O que foi? Há vento vindo daquela direção. Se há vento, então há uma saída. Eu vou verificar. Ele correu e, com certeza, sentiu a corrente de ar. Um soldado zombou. Yan Hao, você é inútil em tudo, exceto em correr para salvar sua vida. Capitão, há fluxo de aqui, mas Genial não percebeu a fera se aproximando por trás dele com as presas à mostra, pronta para se banquetear. Abaixa. Um tiro estalou, o monstro caiu e um soldado da patrulha desabou no chão em terror. Os fluidos desses besouros são corrosivos. Não os deixe chegar perto. E outra coisa, ninguém se move sem as minhas ordens. Song Hui virou-se bruscamente. O olhar dela fixo em Yan Hao. Soldado da patrulha, você é muito bom em evitar o perigo. Assim que saímos daqui, você vai se explicar. Mas a mente de Yan Hao girou se ela já suspeita do meu segredo. Por que não me expor agora? Qual é o objetivo real dela? Então veio farfalhar e coando ao redor deles. Mais das mesmas criaturas surgiram examinando na escuridão. Droga, porque há tantos deles. Isso é ruim. O enxame se aproximou, cada um irradiando a intenção de matar como se estivesse esperando para devorá-los vivos. Song Hui e seu esquadrão abriram fogo imediatamente atirando enquanto recuavam na direção oposta. De repente, Yan Hao congelou no meio do passo. Song Hui gritou, não pare. Continuou se movendo, mas Yan Hao murmurou não. O enxame, ele parou. Olhe para frente. Um inseto enorme parava diante deles, uma besta classe dominador sugando a névoa carmesim. No momento seguinte, condensou a névoa em uma esfera de energia brilhante. A expressão de Yan Hao escureceu, cuidado. Essa coisa é perigosa. Song Hui ergueu sua arma e disparou assim que a besta completou sua carga e lançou a esfera de energia. Estrondo. A explosão ensurdecedora sacudiu a caverna enquanto as balas de Song Hui atingiam o monstro de frente. Ao mesmo tempo, a esfera de energia disparou direto para Song Hui. Abaixe-se. Yan Hao rugiu. Na hora certa, ele avançou golpeando com o punho na esfera e absorveu a energia para si. Song Hui começou, mas ele a cortou. Se sairmos vivos, eu vou explicar tudo. Ele então notou o ferimento do ataque anterior de Song Hui se abrindo ainda mais pelo corpo da besta.
As sobrancelhas de Son Hui se franziram. Mesmo meu ataque mal arranhou. Yin Hao, você realmente tem uma maneira? Tenha cuidado. Mas Yin Hao apenas sorriu com confiança. Bestas como esta, matei centenas se não milhares, pensei que uma classe dominador não é nada de novo para mim. Classes de monstros do mais baixo ao mais alto, batedor, cão dominador, colosso catástrofe. Com um rugido ele se lançou no ar, morra por mim. Suas garras cortaram rasgando um buraco enorme direto através do corpo da besta. Se eu te absorver, quanto mais forte eu me tornarei. Aterrissando com força, Yin Hao ainda franziu a testa em insatisfação. Droga, Cedurão. Uma besta comum já teria sido triturada em pedaços. O inseto imponente pairava sobre ele, massivo como um tanque de guerra blindado, prova de que havia devorado inúmeros de sua própria espécie. O inseto massivo não estava recuando. Ele lançou um contra-ataque, mas Yin Hao se esquivou com facilidade, zombando de muito lento. Ele percebeu que a criatura havia dedicado tudo à defesa. Melhor ainda, isso apenas faz de você um alvo em movimento. Seus companheiros soldados ficaram estupefatos, olhando como se estivessem em um sonho. O fraco que sempre foi intimidado estava realmente escondendo tanto poder. O que ele é? Impossível. Ele é o cara que corre mais rápido do que qualquer um e teme mais a morte. Naquele momento, a voz de Son Hui cortou o caos. Ele é um experimento de combate desenvolvido em segredo pelo governo Li do Sul. Tem aquele soldado que precisou de 3 meses para terminar o treinamento básico, o que sempre corria primeiro. Ele é uma arma experimental contra as bestas. Sim, essa é a verdade. Espere, capitão. Você sabia o tempo todo? Não. Só quando ele me protegeu daquele ataque de Abelha eu confirmei. O vice-capitão do sangue carmesim, Lin Yong, sentiu sua mente correr. A Su tem experimentos como este ou a capitã Son está escondendo algo dela mesma. Ele escapou do laboratório e entrou na patrulha de fronteira. Aquele surto de carmesim perdido. Poderia ter sido por causa dele. Eu não posso descartar que é por isso que eu preciso investigar. Esta é informação classificada de nível superior a Su. O que quer que você tenha visto ou ouvido aqui, nunca fale sobre isso fora. Entendido? Sim, senhora. Son Hui sorriu interiormente ponto uma história de capa aleatória. Ué, aí eles engoliram inteira. O inseto massivo reuniu outra esfera de energia e lançou direto para Jin, que tal ele escapar para o lado com facilidade. Mas seu coração caiu e, a esfera virou em direção a Son Hui e seu esquadrão. Desvie! Bum! A explosão atingiu o chão, sacudindo a caverna. Quando a poeira baixou, Son Hui estava de pé, alta e ilesa, fazendo uma pose quase heróica demais. O companheiro de exército de Yin Hao respirou fundo, chocado por ainda estar vivo. Foi Lin quem o protegeu. Senhor, sua perna, relaxe, isso não vai me matar. Mas você faz parte da unidade de resposta especial. Para alguém como eu, uma patrulha humilde, Lin Yong apenas sorriu. Trocar uma perna pela sua vida. Valeu a pena. Mas sua missão não é se concentrar em eliminar as feras. Perder sua força só por mim. Eu não me tornei um soldado só para matar aqueles malditos monstros, disse Lin Yong firmemente. Eu me tornei para proteger como o escudo final da humanidade. Eu nunca vou abandonar ninguém. E esse tipo de soldado merecia respeito. Ao mesmo tempo, Yin Hao foi arremessado pelo ar batendo no chão com fortes baques. A armadura carmesim em seus braços trêmulos viu e desapareceu. Droga, as energias da névoa carmesim drenaram. Eu não consigo nem manter um braço abençoado. No entanto, o besouro espigão de placa de aço da classe dominadora ainda estava cheio de vitalidade. Então é isso que uma classe dominadora realmente é problemático. O monstro avançou, garras cortando em sua direção. Mas naquele momento, uma explosão de laser atingiu sua cabeça e Yin Hao se virou. Son Hui estava ali com a arma fumegando. Yin Hao, você não vai morrer aqui, ela disse friamente. Você ainda tem muito a responder. O besouro de placa de aço soltou uma risada grotesca e zombeteira. Os olhos de Son Hui se estreitaram. Está rindo. Será que? Com certeza a névoa carmesim surgiu de todos os túneis ao redor deles. O labirinto deu a ele controle perfeito sobre o fluxo. Com a névoa voltando, seus ferimentos curaram rapidamente, a força aumentando mais uma vez. Droga! Está se recuperando totalmente com uma névoa no posto avançado antes. O que está fazendo o tempo todo? Son Hui, rápido, decisivo. Yin Hao, não podemos matá-lo. Retire-se agora. Yin Hao reuniu suas forças mais uma vez, rugindo não. Ele morre aqui hoje. A névoa que ele invocou também está me alimentando. Agora mesmo não consegue se mover livremente. Esta é a nossa chance de atacar. Son Hui respondeu friamente. Se falharmos, você morrerá aqui. Yin Hao sorriu. Eu caminhei até a porta da morte inúmeras vezes. Mais uma não importa. Ouvindo isso, Son Hui afiou a arma. Finalmente, temos uma chance nisso. Vou liberar tudo que tenho para explodir a armadura da cabeça dele. Você termina, destrói o cérebro dele. Essa é a única maneira de derrubá-lo. Agora, Son Hui rugiu. O canhão de laser disparou e Yin Hao explodiu em ação ao lado dele. A explosão rasgou as defesas do besouro de placa de aço, abrindo sua carapaça o suficiente para Yin Hao se mover. Ele saltou sobre a cabeça da besta, suas garras martelando em um frenesi enquanto ele gritava, morra. Sob o ataque implacável, as placas da cabeça do monstro começaram a rachar. Son Hui prendeu a respiração com os olhos arregalados. Deu certo? Bum!
A cabeça do Zoro de placa de aço partiu, estilhaços voando, e Yan Hao foi jogado para trás, batendo no chão com um estrondo. Son Rui correu imediatamente. Ela se ajoelhou ao lado dele. Você tá bem? Então seus olhos capturaram algo em seu peito. Ela pegou, franzindo a testa, uma foto. Ela não percebeu que um cristal negro havia aparecido na mão de Yan Hao. No momento seguinte, o cristal afundou lentamente em sua palma, a visão de Yan Hao escureceu e de repente ele estava em um estranho espaço desconhecido. Ele surrou Moe. Diante dele, algo em forma de filamento de DNA pulsava com uma luz misteriosa. O cristal negro reapareceu brilhando fracamente em seu peito. O coração de Jin Hao saltou uma batida. Espere, não é essa coisa de dentro daquela besta da classe dominadora? Parece algum tipo de cordão de energia que eu juraria ter segurado na minha mão. Como foi parar no meu peito? O quê? Está absorvendo a névoa carmesim. Não só absorvendo, está armazenando. Isso significa que mesmo que eu absorva mais névoa e me peçam para lutar mais, não vou mais perder o controle. Mas então rachaduras se espalharam pelas superfícies do cristal. O peito de Yan apertou. Não... Este cristal recém-nascido não pode conter tudo, mas se isso continuar ele vai explodir. Yan lembrou-se do movimento final do besouro dominador que manda enormes quantidades de névoa carmesim em um único golpe. Se eu puder absorver a névoa, eu não vou juntar tudo em um ponto. Na cama do hospital, a névoa carmesim começou a irradiar de todo o seu corpo. Seus olhos brilharam em vermelho enquanto ele rosnava com o Dance. Em suas mãos, uma esfera se formou, estranhamente semelhante ao Rasengan de Naruto. Enquanto isso, no Hospital Tianlan, 5 minutos antes, do lado de fora da sala 30-44, um dos companheiros de Yan Hao parou Son Hu. Capitão Son, a perna do vice-capitão Lin. Son Hu respondeu firmemente. Como soldado, ele conhecia os riscos. Você não precisa se culpar. Dentro da sala, Lin Yong olhou para ela. Capitão Son, o que está acontecendo com Yin Hao? Eu nunca ouvi falar da Su desenvolvendo soldados experimentais. O caso de Yin Hao é confidencial. Concentre-se na recuperação, deixe o resto em paz. Seu tom era cortante e inflexível. Eu já solicitei sua transferência para a logística. De agora em diante você poderá descansar adequadamente. Lin Yong ficou em silêncio, então disse com determinação: vou relatar isso verazmente ao seu pai. Chefe de gabinete Son Lian, confio que ele saberá como julgá-lo. A voz de Son Hu estava fria. Vice-capitão Lin, lembre-se de quem é seu superior. A partir deste momento, suas ações estão congeladas. Fique, você não vai a lugar nenhum? Ela saiu furiosa com o rosto sombrio. Onde está Yin Hao? Sala 304. Leve-me lá. Momentos depois, eles chegaram do lado de fora da sala 3514. Fique de guarda. Sem minhas ordens, ninguém entra. Lá dentro, Yan Hao já havia formado uma esfera com uma bomba de besta de cauda. Son Rui entrou no momento em que a energia pulsou perigosamente em suas mãos. Seus olhos se arregalaram. Yin Hao, que diabos você está fazendo? Abaixe-se. Yin Hao gritou. Sem outra escolha, ele tentou dispersá-lo e o impacto o mandou voando. Son Rui reagiu instantaneamente, caindo no chão enquanto o disco de energia passava por cima de sua cabeça, girando pela porta como uma lâmina giratória. Soldado da patrulha guardando a entrada desabou no chão de susto. Bum! O prédio do hospital tremeu quando o disco explodiu através da estrutura. Não parou, esmagando o segundo prédio em seu caminho. À medida que a onda se expandia, o terceiro prédio foi cortado ao meio. O vice-capitão Lin olhou para o enorme buraco atordoado. Aquele prédio abandonado foi explodido. Foi Yan Hao. Capitão Son, quanto tempo você acha que pode manter isso em segredo? Soldado da patrulha na porta estava à beira das lágrimas. Porque sou sempre quem é arrastado para isso. Alguém me salve. Eu não quero morrer ainda. Suor frio escorria na testa de Son Rui. Aquele ataque é a técnica dos betas. Como Yan Hao está usando a habilidade de uma besta sem nem mesmo se transformar, ela se virou bruscamente, fixando com um olhar duro. Yan Hao, as explicações que você me deve estão se acumulando rapidamente. Logo, os dois estavam sozinhos no telhado do hospital. Yan contou tudo do começo ao fim. A expressão de Son Rui escureceu. Então você está dizendo que não só pode absorver núcleos de besta, mas também copiar suas habilidades? Yan Hao assentiu. Não só isso, mas também posso armazenar névoa carmesim e aquele cristal parece capaz de se reparar. Son Rui tocou seu queixo pensativamente. Você tem uma bela lista de recursos, não é? Yan Hao olhou para sua mão mistificada. Sim, eu ganhei sua força e suas habilidades, mas também posso lentamente me transformar em um deles. Sua voz caiu amargamente. Se isso acontecer, ainda serei verdadeiramente humano? Capitã Son, como você me vê. A voz de Son Rui era calma, mas incisiva. Você é você, único. Humano ou monstro, isso depende de como você usa esse poder. Mas não se esqueça, sua força é um desastre e uma arma. Agora você tem dois caminhos. Primeiro, junte-se ao Sangue Carmesim como membro reserva do meu esquadrão. Segundo, ser classificado como uma ameaça e apagado junto com as feras. Apagado. Yan Hao riu sombriamente. Mas você realmente acha que a guarnição aqui tem força para fazer isso? Son Rui encontrou seu olhar. Como estou agora, não posso lidar com você. Mas se você acha que sozinho pode enfrentar a Su, isso é arrogância.
Se você se juntar ao meu esquadrão, não vai te machucar. Identidade, informações, recurso eu posso te encobrir. Yen Alze zombou interiormente. Ameaças não funcionaram, então agora ela tá barganhando. Mas não há almoço grátis. Por que ela arriscaria pegar um estranho, um elemento perigoso e instável? O preço deve ser alto. Son Hua, você não tá indo tão longe só para recrutar, está? Você deve ter outro motivo. Son Hu sorriu levemente, afiada como sempre. Sim, eu preciso de você por motivos próprios, mas acredite, não somos inimigos. Se preferir, pense nisso como um acordo. Com isso, ela lentamente puxou uma fotografia do bolso. O rosto de Yen Alze congelou. O quê? Essa foto por que está com você? O tom de Son Hui era afiado. Não me subestime, se eu quiser desenterrar seu passado, é brincadeira de criança. Junte seu sangue carmesim e usarei inteligência de alto nível para ajudá-lo a rastrear o paradeiro de sua irmã. A oferta é tentadora demais para Yan recusar. Procurar sozinho tinha limites. Assim como Son Hua disse, dentro dos militares, quanto maior sua posição e status, mais lugares ele poderia investigar, mais livre ele poderia se mover. Feito. Mas capitã, já que você precisa tanto de mim, um pequeno aumento não faria mal, certo? Quer dizer, gastei todos os meus salários até agora procurando minha irmã. Yen Hao coçou a cabeça fingindo ser burro. Yen Hao, soldado patrulheiro humilde. Eu, como capitão do sangue carmesim, nomeio você membro reserva do meu esquadrão. Você receberá o salário mais alto. Agora, imediatamente vá preencher a papelada. Sim, senhora. Vou para a unidade de patrulha agora mesmo para cuidar da transferência. Ah, e sobre os danos do hospital você quebrou. Eu cubro. Mas não comemore ainda, vou deduzir do seu salário mais tarde. Yen Hao congelou com o rosto contorcido. Eu sabia. Eu ainda tenho que pagar por isso. Observando pelas costas enquanto ele saía, Son Hui cerrou os punhos. Tio, eu juro que vou encontrar uma maneira de salvá-lo. Seus instintos lhe diziam que Yen Hao carregava dentro de se a chave para transformar feras de volta em humanos. Dentro do quartel-general da patrulha da cidade de Kushi, Yen Hao chegou para se apresentar com aquele mesmo soldado da patrulha ao seu lado. Mas Yen Hao não conseguia entender e finalmente perguntou o que. Você também está se juntando à equipe de resposta especial. A capitã Song e o vice Lin pensam muito de mim. Eu posso estar apenas na logística, mas irmão Yin ainda podemos proteger as costas um do outro. A parte estranha era que Yen Alze de repente percebeu que nunca havia se lembrado do nome desse cara. Naquele momento, o soldado da patrulha acenou com a mão. É o Capitão Jia. Ele tá bem? O Capitão Jia ainda estava lá, apoiado em sua bengala, tentando teimosamente fazer sua parte, mas o clima mudou bruscamente quando um sorriso cortou o ar. Velho Jia, naquela que você me bateu por causa daquela saudade com a mulher muda. E agora, olhe para você como um cão vade implorando ao nosso corpo de defesa da cidade por benefícios por morte para seu homem. Com isso, o orador chutou com força. O atacante era ninguém menos que Zhang Shi, oficial comandante do corpo de defesa da cidade de Xixi. Os soldados da patrulha se revoltaram, incapazes de aguentar mais. Seus bastardos, ele rugiu. Tanto Yen Hao quanto os outros congelaram em choque quando o soldado foi jogado no chão. Mesmo preso, ele cerrou os dentes e gritou: soltem o Capitão Jia, seus escória! Zhang Shi agarrou o Capitão Jia pelo queixo e cuspiu em seu rosto, zombando: ajoelhe-se e lamba a lama dos meus sapatos. Ou então, disse ele, apontando para o patrulheiro preso: vou quebrar o braço desse garoto e usá-lo como sua benhala. O Capitão Jia cerrou os dentes visivelmente divididos, somente um campo de batalha de escolhas conflitante. No final, ele lentamente caiu de joelhos, antes que o joelho dele tocasse o chão, e Yen Hao puxou para cima. Afinal, este foi seu capitão? Yen Hao disse: você me ajudou mais de uma vez. Deixe-me retribuir o favor desta vez. Então Yen Hao disparou: enquanto eu estiver aqui, qualquer um que se quer tocar no Capitão Jia, eu vou arrancar seus ossos e queimá-los para a lenha. Os homens congelaram. Onde Yen Hao arrumou coragem para dizer isso? Quem você pensa que ele é? Os quatro avançaram em direção a Yen Hao gritando: você está pedindo para morrer. O olhar de Yen Hao endureceu. Ele mergulhou o corpo e entrou em uma postura de ataque em um instante. Ele lançou um chute direto no maxilar de um homem. Seu cotovelo seguiu atingindo o outro com um baque surdo. Então ele deu um chute forte na coxa do terceiro homem. Houve um estalo no ausente. Seu soco final bateu no estômago do quarto homem, enviando sua cabeça para a parede. Esses puns mal valiam a pena aquecer. Os outros não recuaram. Um deles zombou: nosso capitão, lutador de nível E. Você ousa colocar as mãos em nós. Você tá morto. Os olhos de Zhang Shi brilharam, mas em particular ele ficou atordoado por segundos. Como esse garoto era tão rápido! Zhang Shi sacou sua arma e latiu escória da patrulha. Usa contra o corpo de defesa da cidade. Você quer descobrir. No segundo seguinte, Yen Hao desviou suavemente de 3 balas enquanto eram disparadas. Seu movimento fica rápido. Ao mesmo tempo, ele pegou a arma de Zhang Shi. Você é muito lento no gatilho. Antes que Zhang Shi pudesse reagir, Yen Hao esmagou a arma em pedaços em sua mão. Patético. Nem 1% de Son Hui, ele disse.
mas Jiang Shi ainda não tinha terminado. De repente, ele puxou uma faca. Antes que ele pudesse brandi-la, Yan Hao facilmente pegou a lâmina, sua mão tremendo tanto que mal conseguia segurá-la. No instante seguinte, Yan Hao o levantou no ar como um brinquedo de criança e perguntou friamente: "Você não acabou de dizer que o Capitão Jia deveria se ajoelhar?" O rosto de Zhang Xin empalideceu enquanto ele gaguejava. "Porque você... O que você está tentando fazer?" "Estou avisando você não. Ainda tentou me ameaçar? Agora é sua vez." Com isso, Yan Hao bateu Zhang Xin no chão, abrindo uma pequena cratera no chão. Zhang Xin estava estirado, claramente incapaz de se mover por um momento. Os espectadores ficaram paralisados em choque. Ele havia desviado de balas e esmagado uma pistola padrão com as próprias mãos. Naquele momento, Yan Hao percebeu isso sozinho. Seu corpo, fortalecido pelo núcleo da besta, havia superado até suas próprias expectativas. Os outros entraram em pânico e correram gritando: "Monstro, corra!" Yan Hao calmamente pegou a bengala que estava no chão. O soldado da patrulha deu um tapa no ombro de Yan Hao, gritando: "Irmão Yan, você foi um verdadeiro guerreiro agora mesmo." Yan Hao olhou para ele com preocupação e respondeu: "Você tá bem? Não se preocupe. Meu corpo apoia dos golpes." "Obrigado, Yan Hao. Pelo que, Capitão Jia, você sempre cuidou de mim. Defender você agora é o mínimo que eu poderia fazer." Capitão Jia ainda parecia preocupado. "Mas e se o corpo de defesa da cidade vier atrás de você?" O patrulheiro bateu no peito e o tranquilizou. "Não se preocupe, Capitão Jia. Yan Hao e eu estamos na equipe de resposta especial agora. A defesa da cidade não ousará mexer conosco." Base temporária, equipe de resposta especial da cidade Chukchi. Documentação completa. Songur falou. Sua inscrição foi enviada para a sede e a sede já aprovou. Isso foi rápido. "Então sou oficialmente um membro agora." Yan perguntou surpreso. Songur balançou a cabeça com um aviso. "Não tão rápido. Yan Hao, o verdadeiro teste vem a seguir. Você precisa ir imediatamente para a sede de Lake City para fazer a divisão de combate da equipe de resposta especial, a avaliação de entrada Kizua. Mas com sua força, estou confiante de que você passará." "Entendido. Eu vou estabelecer um novo recorde. Lake City é uma metrópole de tecnologia moderna muito mais avançada. É o destino de Jin Hao. A avaliação será realizada lá." Song Hui explicou. "Esta é Lake City, a capital de Sul, e a sede da Kishu está localizada aqui." Yan apontou para o poleiro ao lado dele, confuso. "Eu vi que os membros oficiais de Kishu começaram com lutadores de nível D. Como exatamente esses rankings de lutadores são avaliados?" Ele pensou consigo mesmo: esse cara é tão fraco. Como ele poderia fazer a avaliação de Kishu? O patrulheiro deu uma risada sem graça. "Ah, bem, eu poderia apanhar." Song Hui esclareceu. Ele se juntou à logística, não à divisão de combate. Então ele não precisa passar por avaliações de batalha. O patrulheiro rapidamente acrescentou: "Mas a logística ainda luta ao lado de vocês no campo. Você estará contando comigo mais tarde." Song Hui continuou. "Yan Hao, já que temos tempo, deixe-me te atualizar. Pessoas como eu que podem exercer habilidades são todos classificados como lutadores. A força do lutador é dividida em 6 ranks: E, D, C, B, A e C. A sede tem um sistema de avaliação oficial baseado principalmente em força física e resistência. As feras, por outro lado, são classificadas em 5 níveis: batedor, cão, overlord, besta, gigante e cataclismo. Geralmente, um lutador de nível D pode lidar com uma fera de classe batedor. Em outras palavras, o nível D é aproximadamente igual a uma classe cão. Lutadores C e B correspondem a bestas de classe overlord, enquanto o rank é igual a uma besta gigante. Em lutadores de nível C, eles estão em pé de igualdade com bestas de classe cataclismo. Além disso, a compatibilidade com as pontuações B também afeta a classificação de alguém. É o que chamamos de adaptação de pontuação B. Agora, neste apocalipse, apenas as feras mutadas pela névoa vermelha possuem habilidades inatas. Lutadores humanos só podem despertar poderes adaptando núcleos de feras através do armamento de núcleos de feras. Aptidão física, talento, até sorte, tudo isso afeta a ação da pontuação B. Quanto melhor o ajuste, maior a qualidade e o número de habilidades despertadas. Se não conseguir se adaptar, o máximo que você será avaliado é a sua classificação. De repente, o veículo militar freou. "Desculpe, esta rua está sob controle de tráfego. Você precisará fazer um desvio. Você se atreve a bloquear a equipe especial de resposta. Nós também estamos de serviço. Não force a barra." Antes que a discussão pudesse continuar, um carro marcado com uma insígnia especial passou em alta velocidade. Song Hui franziu a testa, sentindo algo estranho. "Avaliação de entrada de Kishuvi. Por que alguém da Lofton Corporation está aparecendo aqui?" Uma hora depois, no local de avaliação de entrada de Kijua, o fiscal Lin Yongxin, um lutador de nível de Kishua, falou alto. Kijua é o escudo mais forte da humanidade e a lâmina mais afiada da equipe especial de resposta. Eu não me importo com que tipo de histórico você tem. Aqui, você segue as regras, conexões e atalhos no noturno. Sem habilidade real, ninguém fica em Shua. Primeira etapa da avaliação física começa um sprint de 100 metros com 50 kg de peso.
Yan explodiu para frente como um foguete, deixando todos na poeira, terminando apenas 5.10 segundos. Teste de kettlebell ponderado eletromagnético. Yan levantou 50 quilos com uma única mão. Teste de força de golpe. Yan dirigiu seu punho para frente. A máquina se estilhaçou com o impacto. O sistema anunciou o dispositivo de teste danificado, incapaz de medir. 10 minutos depois, Yan estava diante de Lin Yongxin e saudou e relatou ao fiscal todos os testes concluídos. Lin Yongxin acenou com a cabeça, confirmado. Pontuação: 1908 pontos. Os outros candidatos ficaram atordoados. 98 pontos. O recorde de novato foi de apenas 1.430. De jeito nenhum, ele deve ter trapaceado. Ele tá acabado. Naquele momento, Zhang Jin, o irmão mais novo do capitão do corpo de defesa da cidade de Tishi, avançou para questionar instrutor Lin. O maior recorde de entrada de novato é de 1.430, 100 pontos. E agora sua pontuação ultrapassa esse recorde. Eu não acredito. Os olhos de Lin Yongxin se estreitaram enquanto ele lançava um olhar furioso para Jin Jin. Eu pessoalmente supervisionei todos os testes, está tudo em vídeo. Você está me acusando de favorecimento? E não, claro que não. Eu estava apenas curioso. Zhang Jin rapidamente acenou com as mãos. Enquanto Zhang Jin passava por Yan Hao, ele perguntou friamente: você é Yan Hao da patrulha da cidade de Chuxi? Yan Hao respondeu com um rosto inexpressivo: o que você quer? Interiormente, ele pensou: eu nem conheço esse cara e ele já tá arrumando briga. Zhang Jin sorriu só dizendo oi. Afinal, somos da mesma cidade natal, mas em seu coração ele zombou: garoto, apenas espere a humilhação que meu irmão sofreu. Eu vou fazer você pagar em dobro. Yan zombou interiormente: mesma cidade natal, que se dane. Felizmente, Lin Yongxin esclareceu que aquele era Zhang Jin, filho do capitão do corpo de defesa da cidade de Xi. Você o conhece? Yan franziu a testa. Então era mesmo o corpo de defesa da cidade. Figuras do corpo de defesa da cidade de Qi. Aquele banda podre até o caroço. Lin Yongxin então começou a anunciar os resultados dos testes físicos. 30º lugar, Zhang San, 99 pontos. Vinjov T e Plus. 3º lugar, Zhang Jin, 1.023 pontos. 2º lugar, Jin Ying, 1.035 pontos. Em primeiro lugar, Yin Hao com 1.908 pontos. Jin Neng, uma pesquisadora sênior do Departamento de Inteligência Técnica, pensou consigo mesma: eu só vim avaliação por diversão, mas este ano há um novato tão poderoso. Interessante. Vou ter que estudá-lo cuidadosamente. Os 15 melhores permanecem. Próximo teste, adaptação do corpo de bestas. Enquanto isso, dentro de um quarto de dormitório, Zhang Jin estava fazendo uma chamada de vídeo para alguém em seu tablet. Furioso, eu deveria ter ficado em primeiro lugar. Quem diria que 2 monstros apareceriam? A pessoa do outro lado respondeu friamente: se seu irmão não estivesse lambendo as botas da Ontoporofuroshon, você nem se qualificaria para esta avaliação? Você só tem uma chance, não a desperdice. Zhang Jin cerrou os dentes. Pelo bem do meu irmão, eu vou entrar em Xixi. Na plataforma de testes do núcleo B, todos os candidatos esperavam em silêncio. Lin Yongxin dirigiu-se a eles. Este teste é simples. Basta colocar este protetor de risco e em seguida colocar o núcleo B sobre ele para começar o teste. Qualquer pessoa com compatibilidade abaixo de 40% será eliminada. Para aqueles que não estão claros, deixe-me explicar o que é um núcleo de besta. Apenas bestas da classe Onda ou superior produziram núcleos de besta. Quanto mais forte a besta, maior a qualidade do núcleo. Os mais raros são os núcleos de grau ouro, enquanto os mais comuns são os núcleos pretos de bestas da classe 1. A incorporação de um núcleo de besta em armamentos de besta permite que um lutador use habilidade como uma besta. A compatibilidade de cada pessoa com um núcleo difere, combinado com o talento inato, e isso determina quais habilidades despertam poderes elementais, força bruta, suporte ou controle. Estes protetores de risco são os armamentos de besta mais básicos. Eles apenas medem a compatibilidade e não concedem habilidades. Depois de se juntar oficialmente à divisão de combate de Si Jiu, você receberá notas B e armamentos de nível superior. Estes testes de compatibilidade do núcleo começam. O primeiro candidato ficou aquém, marcando apenas 39 dói apenas sua eliminação imediata. Ele não podia aceitar isso de jeito nenhum. Eu fiquei em 5º lugar em força física. Como isso é mais difícil do que matar uma besta? O próximo candidato atingiu 56% e gritou com entusiasmo: Eu passei! Eu posso entrar em Tikishu. Zhang Jin, sua vez. Zhang Jin zombou do fiscal, lançando-lhe um olhar frio. Ele pegou uma pontuação de raio preto, bateu no protetor de pulso com um estalo forte, seu rosto se contorcendo de raiva enquanto ele rosnava: obedeça-me. Um segundo depois, o resultado: compatibilidade de grau D de 60%. A multidão ofegou. O que é? O melhor novato do ano passado atingiu apenas 56%. Jin Jin quebrou o recorde. Muitos o declararam instantaneamente o mais forte da entrada desde Zhang Jin zombou anteriormente. Essas pessoas são todas lixo? Eu sozinho sou o mais forte. A sala zumbia com conversa. Naquele momento, Jin Neng apareceu atrás de Yan Hao. Você é da cidade de Xixi, não é? Como é que eu nunca ouvi falar de um lutador tão forte como você antes?
Eu sou o olho que tudo vê do departamento de inteligência técnica, mas você conseguiu me escapar? Você não é simples. E aquelas estranhas flutuações de névoa vermelha em X-City outro dia. Não me diga que isso não estava conectado a você. E Yin Hao rapidamente se fez de desentendido. Do que você está falando? Eu não entendo uma palavra. Jin Ryu. Não importa se você negar. Tudo o que você precisa saber é que estou muito interessado em você. Yin Hao aproveitou a chance. Então, senhorita sabe tudo? Posso te pedir algumas informações? Jin Neng levantou um dedo. Claro, mas com uma condição, desde que seus resultados de teste superem os meus, eu te direi tudo o que você quiser saber. Ela se inclinou e enfatizou qualquer coisa. Próxima. Jin Neng. A multidão se agitou. Lá vem ela, entrando na plataforma. Jin Neng declarou ousadamente: observem atentamente todos. O meu recorde de Zanjin está prestes a ser quebrado por mim. Yan Hao se perguntou se ela era realmente tão forte enquanto os Zanjin zombavam anteriormente, palhaço patético. Mas Janine transbordava confiança. Ela pegou um núcleo birraiado preto. Com um estalo forte, ela pressionou no protetor de pulso. No instante seguinte, o visor se iluminou, o lutador de nível B, 78% de compatibilidade. Os candidatos entraram em erupção. De jeito nenhum. Isso é inédito. A máquina não está quebrada. Janine riu maliciosamente. Te disse, eu quebraria o recorde de Zanjin. Janjin rangeu os dentes com tanta força que quase racharam. Além de Yan Hao, também não vou deixar essa maldita mulher escapar. O último candidato, Yan Hao. Yan Hao pensou consigo mesmo, a força de Jin Ying é real. Talvez ela não estivesse mentindo. Ela provavelmente sabe muito. Nesse instante, Jin Ying saltou na frente dele com um sorriso. Bem, sentindo a pressão ainda, mas para Yan Hao com o rastro de Xiao Su em jogo, ele tinha que ganhar essa aposta. Observem atentamente. Ele se virou, deixando a multidão apenas com uma silhueta fria de suas costas. De acordo com Son Hui, a classificação de lutador de Jin Hao era pelo menos C. O núcleo B diante dele era da mesma qualidade que ele havia absorvido antes, nível preto. Então, qual seria a sua compatibilidade? Vamos ver quanto potencial ele realmente tem. No segundo seguinte, a tela se iluminou, nível C. Os candidatos olharam boquiabertos, começando direto no nível C. Esse é o nível de um líder de esquadrão, mas então o visor gritou com alarmes, erro, mau funcionamento do sistema, leitura de compatibilidade do núcleo B. E o que está acontecendo? Um arrepio percorreu Yin Hao. Algo parecia errado. Momentos depois, o sistema cuspiu o resultado. Compatibilidade 0%. Os resultados chegaram. A taxa de compatibilidade de Yin Hao era 0 ponto. Janjin começou a rir. Que piada. Falando grande quando você é lixo. Até o núcleo da besta te rejeita. Yan Hao ignorou os insultos latidos, mantendo os olhos fixos em seu braço. Sua mente correu. Droga. Meu corpo está devorando à força este núcleo de besta. Jin correu para o scanner, recusando-se a acreditar na leitura. De jeito nenhum. Ebo por cento. O pior já registrado foi de pelo menos 1%. Então seus olhos se iluminaram de excitação. Eu tenho que gravar isso. O velho vai ficar emocionado. Zanjin também notou anomalias zombando. O base corps daquele garoto, algo está errado. Instrutor Lin Yan roubou a caixa de feras. O núcleo da besta sumiu de sua pulseira. O instrutor Lin fechou o olhar em Yan. Levante sua mão. Mostre-me sua pulseira e o núcleo. Mas não havia nada dentro que o rosto de Lin escureceu. O que? Onde está seu núcleo de besta? Yan Hao gajou desajeitadamente. Eu não sei o que aconteceu. Interiormente, ele amaldiçoou. Se ele não conseguisse inventar uma desculpa, ele acabaria como um rato de laboratório. Sem escolha, ele teve uma aposta. Uma onda de energia carmesim irrompeu. Sua mão esquerda brilhando e o vermelho que ele disfarçou sua bestialização como se fosse apenas o poder despertado do núcleo da besta. Com um sibilo, uma armadura escarlate se transformou em garras de navalha ao redor de sua mão, parecendo muito com uma habilidade genuína de cor de besta. Janjin congelou, deixando escapar que infernos, que diabos é isso? Instrutor lentez como se enfrentasse uma ameaça mortal, sacando sua arma. Todos em alerta a recuar. Os olhos de Xinyin brilharam ainda mais. Espera, isso poderia ser bestialização. A mente de Zanjin correu. De jeito nenhum. Esse cara tá infectado. O tom de Lin ficou gélido. Talvez tenhamos que abatê-lo agora. Todos para trás. Budin, sempre animada, fez uma pose fofa. Ei, Yin Hao, você consegue me ouvir? Yin Hao pareceu exasperado. O que foi agora? Lin finalmente soltou um suspiro. Você não perdeu o controle. Yan Hao dispensou a armadura em sua mão e murmurou. Parece que foi a habilidade do núcleo da besta que simplesmente se forçou dentro de mim. Então isso aconteceu. Jin instantaneamente agarrou seu braço, gritando de excitação, sem fúria. Esta é uma habilidade de transformação. Meu Deus. Esta é a primeira vez que vemos uma. Até a instrutora Lin abriu um sorriso. Garoto, você tirou a sorte grande, mordou e depois reverteu sozinho. Inédito, esse é um poder raro. Sem dúvida sobre isso. Yin Hao, no entanto, lançou um olhar penetrante para Jin. Quem exatamente é você?
Como você sabe tanto? Jinin piscou brincando. Eu te disse, eu sou basicamente uma enciclopédia ambulante. A instrutora Lin explicou. O nome dela é Jinin, candidata para a admissão de Kijui deste ano, e também uma pesquisadora sênior do Departamento de Inteligência Técnica. O pai dela, o Major-General Jinin Ainchin, dirige toda a divisão de P&D. Jinin instantaneamente fez beicinho. Instrutora Lin, essa é informação confidencial. Você acabou de arruinar minha vida misteriosa. Lin estalou friamente. Chega de brincadeiras. Yin Ao entregue a pontuação B. Jin Ao congelou. Entregue. Droga. Eu já absorvi. Como diabos eu vou devolver? Ele fez uma cara de bobo. Instrutora Lin, não é que eu não vá, é que a coisa grudou dentro de mim e não quer sair. Os olhos de Zanjin ficaram vermelhos de ciúme. O núcleo da besta havia se fundido voluntariamente nele. Sua mente girava rápido. Preciso informar Grenvin imediatamente. Este cara é um sujeito experimental perfeito. Logo depois, Yan Hao foi colocado dentro da câmara de radiologia. Ele esperava isso? Claro, eles fariam uma varredura completa do corpo. Os resultados chocaram a todos. Inédito, o núcleo de B havia se fundido literalmente em seu corpo, perfeitamente integrado e impossível de extrair. Um técnico olhou nervosamente para o homem atrás dele. Diretor Gene, o que você acha? Gene lançando o olhar fixo para as leituras, olhos semicerrados. Ele vale a pena ser estudado. Esse corpo ainda esconde muitos segredos. Naquele momento, a instrutora Lin entrou com outro homem. Diretor Jin, qual é a situação? Afinal, quem é esse garoto? Jin Achen sorriu. O que foi agora? Você, Chishu, ainda planeja se apegar à sua regra. Ninguém abaixo de 40% de compatibilidade entra. O recém-chegado era ninguém menos que o pai de Song Hui, o tenente-general Song Wulian, chefe de gabinete da Força de Resposta Especial. Ele assinou impacientemente. Parei de enrolar, velho Jin. Diga-me o que realmente está acontecendo. O rosto de Jin ficou sombrio. Este dispositivo de teste foi co-desenvolvido sob minha liderança com Grenvin, então conheço seus princípios melhor do que ninguém e a leitura não foi zero. Jingin bateu pensiosamente. Pai, simplesmente diga logo. Você está me matando aqui. O que ele é? Jin finalmente falou. A máquina chegou ao máximo de modo que nem sequer conseguiu registrar seu limite. A compatibilidade dele não tem precedente. O potencial dele excedeu o máximo teórico em mais de 100%. Song Lian virou-se imediatamente. Xin, venha comigo reportar isto imediatamente. Enquanto isso, o núcleo dentro do peito de Yan Hao começou a mudar, preto escuro sangrando para carmesim. Será que foi porque ele absorveu aquele núcleo de besta inferior? Ele lembrou, quando devorou o núcleo do inseto da classe Overlord, ele ganhou a sua habilidade e despertou a sua própria. Desta vez, embora não tenha ganho um poder novo, o próprio núcleo ficou mais forte. Sua pureza aumentou, sua tonalidade mudando de preto absoluto para um vermelho ferrugem corroído. Sua capacidade para névoa escarlate aumentou e a absorção tornou-se mais eficiente. Em outras palavras, quanto mais forte a besta, mais forte ele se tornaria ao consumi-la. Aquele núcleo agora com ferro desgastado com listas escuras modeladas carregava uma promessa aterrorizante. A cada caçada ele poderia evoluir sem limite. Naquele momento, dentro da sede de Quechua da Força de Resposta Especial, Yan Hao é aquele que eu trouxe de volta, porque ele não pode se juntar ao meu esquadrão. O tom de Song Hui era afiado, quase emocional, mas a resposta do chefe de gabinete Song Lian foi fria. Capitã Song Hui, atente ao seu posto e ao seu tom, e diga-me se você não está mostrando muita preocupação por um mero recruta da classe C. Pai, eu prometo levá-lo para minha unidade. Você não pode esperar que eu me torne um soldado que quebra sua palavra. A palavra de um soldado é para a nação, não para um indivíduo. Song Lian interrompeu. Yan Hao já foi designado para o esquadrão de Yongxin. Essa decisão não vai mudar. Você também é líder de esquadrão Kizui. Você está planejando lutar contra o seu colega oficial por um homem. Retorne ao seu posto. Isto é uma ordem. Song Hui não teve escolha a não ser reconhecê-lo por agora. Ainda assim, ela resolveu encontrar outra maneira. Afinal, nas Forças Armadas, o posto supera tudo. Mais tarde, no Kijo Barracks longe, Jinji entrou correndo segurando uma pilha de arquivos. Yinao, grandes notícias. Um novo ninho de feras foi descoberto entre Laxite e Kishu. Eles estão enviando recrutas da Kishueir para explorá-lo. Eu já coloquei um pedido com o instrutor Lin. Nós estamos juntando. Nesta altura, Yanou tinha sido oficialmente promovido para a classe C e era agora um membro do esquadrão Lin Yongxin de Kishu. Lin Yongxin deu o briefing da missão. O nosso objetivo é investigar e avaliar o nível de ameaça deste enxame. Fiquem atentos. É classificado como de baixo nível, mas a névoa escarlate pode desencadear mutações a qualquer momento. Neste ponto, Jin Lendi foi classificada como classe D, uma pesquisadora sênior do Bureau de Inteligência Técnica e agora parte do esquadrão Xishui de Lin. Com confiança, ela disse: a coleta de dados é a minha especialidade. Relaxem e eu protejo vocês. A escolta saiu e ao longo do caminho, Jin Lendi começou a explicar. Enxames de abelha são classificados como baixo, médio, alto e extremo e vêm em muitos tipos.
Este é um tipo de colmeia de baixo nível. A sua estrutura pode parecer simples, mas por dentro é um labirinto de túneis. O verdadeiro problema é o próprio enxame. Massas de drones trabalhadores com um número menor de abelhas soldados juntos formando uma colônia de ferrões tóxicos. Ian Hall franziu a testa. Sério, é apenas um ninho de vespas. Nós realmente precisamos de 3 caminhões blindados para isso? Ginny virou os olhos. Eu te disse, vespas de ferro não são nada como abelhas. Naquele momento, um soldado da patrulha gritou algo à frente. Yin Hao olhou para cima, seu rosto escurecendo. Você chama isso de abelha? É enorme. Jin respondeu rapidamente. Aquela é uma vespa de ferro da classe batedor, não um inseto inofensivo. O soldado da patrulha agarrou o volante e gritou, seguem-se firme. Tell me show off some skills. No instante seguinte, uma tempestade de ferrões choveu. Ele puxou o volante com força, desviando o caminhão blindado para desviar estritamente da barragem. O pânico se espalhou. Droga! Esse é o ataque do ferrão da vespa de ferro. Nossa armadura não vai aguentar. Os olhos de Al se aguçaram, a energia correndo por ele. Deixe o enxame comigo. Chase perfeita para testar meu novo movimento. Energia escarlate brilho de sua palma dissolvendo uma onda de ferrões no ar. Sem hesitação, Ian Hall saltou do caminhão. Encontrem cobertura e mantenham a defesa de vocês. Eu já volto. Ian Hall avançou para o enxame, rasgando vespas de ferro, golpes brutais. Carapaças se dividiram, névoa de sangue espirrando por toda parte. Que tipo de poder é esse? Ele até transformou sua arma. Essa é uma habilidade de transformação. Ele absorveu um núcleo de besta durante a avaliação. Os olhos de Jin brilharam. Eu pensei que ele só podia transformar seu corpo, mas ele também pode sobrepor habilidade em objetos. Isso significa que qualquer coisa que ele tocar pode se tornar uma arma? Incrível! Eu tenho que registrar todos os seus dados de combate. Assim que voltarmos, eu estudarei completamente. De repente, um raio de energia verde atravessou o campo de batalha. Bam! A explosão cônica perfurou o escudo de Ian Hall. Seus olhos se arregalaram. Que diabos é isso? Energia verde, mais forte do que os ferrões da vespa de ferro. Até quebrou minha defesa. Se eu não encontrar uma fonte, estou perdido. Ele rugiu a outro inimigo, fonte desconhecida. Ginny, vá para trás da cobertura. Use aquela pedra. E lembre-se, vespas de ferro temem o fogo. Mas então um dos soldados do esquadrão já equipado avançou. Não vá lá fora. Ginny gritou. Uma subiu agudo. O soldado foi espetado por luz verde. Um instante depois, uma explosão ensurdecedora rasgou o ar, névoa escarlate explodindo para fora. Ian gritou Ginny, aquele pico verde, que diabos é isso? Jin pegou seu tablet, escaneou e seu rosto ficou sem cor. É classe canina, uma rainha colmeia. Seu ferrão carrega veneno forte o suficiente para corroer qualquer armadura abaixo da classe C. Impossível. Uma classe canina aqui. A informação está errada. Este não é ninho de nível baixo. Ian Hall latiu suas ordens sem hesitação. Lide com os drones da classe escoteiro. A rainha é minha para matar. Entendido. Deixe comigo. Jin respondeu sem hesitação. Embora apenas classificada como classe D, ela era uma despertadora elemental empunhando o poder do vento. Tempestade acende. Em um instante, um turbilhão de rajadas afiadas rugiu para a vida cortando o enxame. As vespas de ferro foram trituradas no ar, suas asas e corpos chovendo em pedaços. De repente, Yin Rose avistou uma sombra enorme. Lá estava ela, a vespa rainha. Te peguei. Ele murmurou com um sorriso frio. O corpo da rainha era colossal, elevando-se como um veículo blindado. Com uma torção violenta, Ian Hall esmagou 2 escudos juntos, moendo-os em uma massa torcida. Em instante, ele o moldou em uma lança, murmurando, este comprimento servirá. Ele bateu com força no chão. A terra se dividiu com um estrondo trovejante, entulho explodindo no ar. Então ele arremessou a lança para frente. O próprio gritou ao ser rasgado. A lança tingiu direto o abdômen da rainha com um impacto explosivo e um monstro inseto soltou um grito penetrante de rachar o ouvido. Estranhamente, a rainha não caiu. Os olhos de Jin se arregalaram em choque. Impossível. Seu ponto vital foi perfurado, como ainda está de pé. Uma classe canina não deveria ter tanto poder, a menos que um pensamento arrepiante a atingisse. Ela correu em direção a Yin Hall gritando em pânico. Yin Hall, não deixe escapar. Está à beira de evoluir para uma classe dominadora, mas Yin Hall já estava exausto. Com um baque pesado, ele caiu no chão murmurando, deixe ir, estou sem forças. Interiormente, ele amaldiçoou sem névoa vermelha para recarregar. Estou vazio em segundos. Deveria ter guardado um pouco para a rainha. Ginny se inclinou sobre ele com um sorriso provocador. Ei, você está tentando se fingir de morto? E agora? Eu queria te dar respiração boca a boca. Eu não gosto de crianças. Quem você está chamando de criança? A discussão deles cortou a atenção por um momento. Ginny então pegou uma barra de chocolate e enfiou nele. Aqui, coma isso. Respire fundo. Não é a fome que está me matando. Naquele momento, o soldado da patrulha chegou com o resto da equipe. Yin Hao, vocês estão bem. Limpe o campo de batalha e monte uma base temporária. Isso precisa ser relatado imediatamente. Gina já estava digitando um relatório em seu tablete. Juntos, Yin Hao e Jin olharam para a rota de fuga da rainha.
Seus instrumentos mostraram que a má concentração vermelha da colmeia ainda estava em um nível baixo, o que significa que eles poderiam entrar com traje de proteção. Jin, ao franziu a testa, não estamos esperando por reforços? Mas Jin balançou a cabeça. Essa rainha está ferida. Esta é a nossa melhor chance de coletar dados e acabar com isso, e o nível de ameaça das colmeias já subiu para médio alto. Se tivermos sucesso, será uma missão de perigo cruzado. As recompensas serão enormes. Enquanto isso, no quartel-general de resposta especial, dentro do escritório da equipe, o comandante Son falou em voz baixa. Há uma divisão entre os superiores. Alguns querem que ele seja nutrido como um ativo de alto nível. Outros, aqueles cientistas loucos, querem que ele seja dissecado como um espécime. Jin Hao é o único. Fique de olho nele o tempo todo. De repente, os comunicadores de emergência no cinto de Lin Yongxin começaram a apitar fortemente. Comandante Song latiu, atenda agora. O quê? Você tá me dizendo que a colmeia, o esquadrão de Jin Hao, tá explorando e me aumentou de grau baixo para grau alto? E Yan Lo e Jin Nem já entraram. Isso é imprudente. O comandante Song interrompeu, mais calmo, mais firme. Não. Aquela garota Jin Neng pode parecer instável, mas ela é meticulosa. Ela não correria um risco cego. Algo mais está acontecendo aqui. Implante o esquadrão Xishui mais próximo imediatamente. Song Hui liderará. Objetivo primário, garantir a segurança de Jin Neng e Yan Hos. Secundário, destruir a colmeia. Naquele momento, Lin Yongji de repente abriu a porta. Lin Yongxin congelou. Yongji, você não deveria estar no hospital? O comandante Song disse secamente: Yongxin, quero que seu irmão continue seguindo Song Hui. Alguma objeção? Lin Yongji, apresente-se ao capitão Song Hui e imediatamente sirva como seu ajudante. Essa é uma ordem. Só então Lin Yongxin percebeu. Então foi você quem o colocou ao lado dela antes. O comandante Song dispensou sem maiores explicações. Seus pensamentos pesados, asterisco Song Hui, eu não sei por que Yan Hao é tão importante para você, mas como seu pai, isso é tudo que posso fazer por você, asterisco. Enquanto isso, Yan Hao e Jin Jin já haviam chegado à colmeia. Apenas membros de Shisu, como eles estavam equipados com trajes de combate fortes o suficiente para resistir à névoa vermelha. Esperando somente as coisas correriam bem, Jin Nanjian teve os olhos grudados no detector, franzindo a testa. As leituras de energia ainda não estão mudando muito, mas se essa rainha realmente evoluir para uma classe dominadora, a dificuldade da colmeia vai disparar. Yan Hao andando na frente de repente parou. Sua voz caiu. Pare. Lá na frente, uma figura enorme pairava em seu caminho. A rainha mutante da agulha de veneno revestida de ferro. A julgar por seu tamanho e o ferrão aterrorizante em sua cauda, ela já havia ascendido à classe dominadora. A evolução estava completa. Os olhos de Jin se arregalaram em descrença. Impossível. A névoa vermelha aqui não é densa o suficiente para uma evolução tão rápida. Para piorar as coisas, até mesmo as abelhas venenosas da classe de reconhecimento ao redor deles claramente ficaram mais fortes. Ela olhou para seu analisador, o pânico se espalhando pelo seu rosto. Não. O nível de névoa vermelha aqui já excedeu o limite de perigo. Por que o sistema não disparou um alarme? Antes que ela pudesse dizer mais, Jin de repente desabou no chão tossindo violentamente. Sangue escorria do canto de seus lábios, mas ela forçou entre as respirações. Há uma toupeira dentro de Shishu. Alguém mexeu em nossos ternos. A proteção contra a névoa vermelha está falhando. Naquele momento, a névoa carmesim surgiu condensando-se em correntes semelhantes de lâminas que cortaram em direção a eles. Os olhos de Yan Hao endureceram. Ele puxou Jin para cima e rugiu. Recuar. Ao mesmo tempo, Jin Hao sentiu uma onda de estação. Ele estava preocupado em ficar sem névoa carmesim e agora ela estava praticamente se entregando. Mas antes de qualquer coisa, ele lidou com um assunto mais importante, garantindo Joe. Em terrenos como este, ele não podia lutar com ela desprotegida. Eles entraram numa caverna escondida. Jin Hao sussurrou: esconda-se aqui. Escondido e ventilado. Você deve ser capaz de aguentar um pouco. Jin Neng entra em contato com o QG agora. Peça aos reforços para preparar roupas de proteção. Vou ganhar tempo e detê-los. Endireitou os ombros. Deixe comigo. Vou enviar os dados da colmeia e o status atual imediatamente, enquanto Yan Ho se preparava para sair correndo e distrair as vespas venenosas. Jin de repente gritou atrás dele: ei, se você não voltar, eu mesmo vou te arrastar para o inferno. O olhar de Jin Hao era firme e confiante. Não se preocupe, eu vou voltar. Eu ganhei poder suficiente agora para proteger as pessoas que importam. Ele silenciosamente fez a mesma promessa que vai feito para Shao Su, sem rendição, sem recuo. Então, condensando o orbe vermelho escaldante de energia em sua palma, ele enfrentou a rainha venosa blindada mutante da classe dominadora e várias vespas da classe batedora e Rosnu. Venha, eu não vou falhar. Yan Hao olhou para cima. O céu estava fervilhando. Vespas de ferro enchiam o ar como uma tempestade viva. Ele calculou rapidamente. O canhão de energia do besouro da classe dominadora, eu só posso disparar um tiro. Eu não posso errar. Ele respirou fundo, reunindo cada grama de névoa vermelha em suas palmas, foco, condense e detone.
Explosão carmesim, uma explosão ofuscante irrompeu. A explosão rasgou o ar ecoando como um trovão. Quando a poeira finalmente baixou, Yin Yao ajoelhou-se respirando pesadamente sem saber se havia conseguido. Mas quando a fumaça se dissipou, seu rosto caiu, a névoa vermelha espera. Você só pode estar brincando comigo? Ele olhou para cima. As vespas de ferro não diminuíram, elas se multiplicaram. Eles são mais fortes e há mais deles. Jin não hesitou. Ela abriu seu analisador, seus dedos voando pelos circuitos. Entendi. Ele deve estar dando leituras precisas agora. Um segundo depois, o dispositivo gritou, aviso, concentração crítica de névoa vermelha, nível atual 2 vezes o limite de segurança. De repente, uma explosão ensurdecedora irrompeu do lado de fora da caverna. A onda de choque quase derrubou Jin Yin. Seu coração saltou. A explosão agitou ainda mais a névoa vermelha. A turbulência se transformou em um catalisador ementando o enxame. Até mesmo as vespas de ferro da classe batedora mais baixas evoluíram rapidamente para monstros da classe cão. Cercado por uma crescente tempestade de predadores, Yanhao só podia desviar e se esquivar. Droga! Quanto mais eu luto, mais aí eles estão ficando mais fortes. Uma vespa da classe cão mergulhou sobre ele, seu ferrão venenoso batendo em sua perna. A dor o queimou. Mesmo no carmesim denso, taxa de absorção não conseguia acompanhar ele. Bom, eu vou me esgotar antes que eles. O coração de Jingya batia forte em seu peito e em Hao você ainda consegue se manter firme. De repente, os olhos se arregalaram em horror. Espere. Seu pescoço padrão é corrosão vermelha. Seu traje foi adulterado. O analisador continuava apitando como um louco, as luzes piscando em vermelho enquanto as leituras subiam cada vez mais. Jin congelou a percepção atingindo como um soco. Não. A névoa está consumindo ele. Ele está prestes a perder o controle. No próximo batimento cardíaco, Jin nem girou as mãos reunindo pressão do ar até que uma esfera turbulenta de vento se formou entre suas palmas. Eu preciso afastar a névoa vermelha dele. Tiro de pressão do vento. Wash. Uma série de conchas de vento gritou no ar cortando direto para Yanhao. Agora, ela gritou batendo a mão no detonador. Uma explosão trovejante irrompeu. A névoa vermelha se espalhou como tecido rasgado. Yanhao piscou em descrença. Ah, perfeito. Muito obrigado. Gênio, você acabou de explodir minha fonte de energia. Com a névoa carmesim sumindo, a conexão dele com o poder ambiente se quebrou instantaneamente. Acima dele, as vespas de ferro circulavam como predadores. Seus ferrões brilhavam na névoa fraca. Whoosh, whoosh, whoosh. Uma saraivada de espinhos venenosos choveu de todas as direções. Yanhao rugiu cruzando os braços para se proteger. Ele estremeceu quando dezenas de farpas afundaram em seus braços. Droga, tem veneno paralisante também. Antes que Yanhao pudesse reagir, uma onda de projéteis assobiando cortou o ar atrás dele. Seus olhos se arregalaram, droga, sem tempo para desviar. De repente, uma explosão trovejante. Alguém quebrou os escombros de cima. Bom, o recém-chegado se jogou entre Yanhao e os espinhos que se aproximavam, recebendo o impacto total em suas costas. Yanhao congelou em descrença. Tenente Lin, Lin Yongji, tipo força classe C. Habilidade base, reforço do corpo, habilidades derivadas e hipersensibilidade ao endurecimento. Corpo de fera, senhor da guerra pangolim, que rangiu os dentes e gritou, a luta não acabou. Concentre-se, Yanhao. A vespa de ferro atrás de Yanhao gritou, se reagrupando para outro mergulho. Bang, 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 uma saraivada de tiros rasgou o enxame, despedaçando-os no ar. O atirador pousou em um flash de relâmpago. Era Capitã Son Hui. Tipo elemental classe C, habilidade base, eletromagnetismo, derivados, golpe trovejante, canhão trilho, controle de areia de ferro, hacking e magnetização, núcleo de besta, classe enguia colossal. Capitã Son, como você? Son Hui embaiou sua arma, olhos afiados, suas mãos ainda estalando com eletricidade. O quartel-general nos enviou para reforço. Todas as unidades avancem. O comando de Son Hui estalou como um trovão. Expurgue cada um desses malditos insetos. Seu esquadrão se moveu instantaneamente, caindo em formação perfeita. Equipe Alpha, aumente o calor, queime aquele corredor. Equipe Bravo, suprima o alcance médio, mantenha as asas deles cortadas, ela ordenou. Tenente Lin e Yanhao recue e se reagrupe. Copiado, capitão. No fundo da colmeia, a rainha se ergueu, seu abdômen pulsando com um brilho estranho enquanto a energia tóxica se acumulava na ponta do ferrão. Que droga. Tão rápido, um soldado gritou. Tenente Lin, cuidado. Mas Son Hui não hesitou. Seus olhos se estreitaram enquanto ela levantava o rifle de tiro com raios rastejando ao longo de seu cano. Não olha para trás, apenas corra, uma classe de senhor da guerra. Tudo bem então. Aniquilação eletromagnética, fogo. Um arco violeta ofuscante rasgou o ar, sacudindo toda a colmeia. A onda criou um campo magnético de alta voltagem. Tudo dentro dele congelou, paralisou e vaporizou em um instante. O espinho tóxico da rainha se estilaçou no meio do voo. Então, bum, o raio bateu direto no seu peito, atingiu-o em cheio. Um soldado gritou, espere. Aquele tamanho, essa é a rainha da classe senhor da guerra mencionada no relatório de inteligência do pesquisador Jin. Tá escapando para cima, alguém gritou.
Ela está paralisada. Não vai chegar longe. Song Hui respondeu. Todas as unidades limpem o enxame e priorizem as operações de resgate? Sim, senhora. Yan Ho ficou congelado por um momento, maravilhado que este seja seu verdadeiro poder. O tenente Lin se aproximou ao lado dele. De volta em Redstone City, a capitã Song nem sequer tinha seu equipamento de combate principal ou armadura. Ela estava lutando com metade do poder. Song Hui colocou seu rifle de trio sobre o ombro e caminhou até Yan Hao. Onde está Jin? Yan Hao apontou para um túnel próximo. Por ali, a voz de Jin Yinjing instalou através dos comunicadores. Song Hui, mais 10 minutos você estaria arrastando meu cadáver para fora. Song Hui sorriu. Mas Jin sobrevive novamente. Você me deve um jantar e não pense que esqueci a última conta de resgate. Capitão, o soldado perguntou o objetivo primário garantido. Quais são suas ordens agora? Extermine o enxame. Nivele este ninho completamente. Enquanto os outros se reagrupavam, Yin Hao começou a absorver a névoa vermelha remanescente para recarregar seu núcleo. Aquele último ataque nem a matou. Ele murmurou para si mesmo, acho que vou tentar de novo. Ele exalou lentamente. Certo. Energia restaurada. Então, bom. Uma série de detonações profundas sacudiu a colmeia. Que diabos foi isso? A rainha estava flutuando no ar, puxando cada partícula de névoa vermelha na colmeia direto para o seu corpo. Impossível. Ela acabou de atingir a classe de Senhor da Guerra. Ela está tentando evoluir novamente. O rosto de Jin Ying empalideceu quando a leitura disparou. Perigo. Os níveis de névoa vermelha estão ultrapassando o nível 4. Ela olhou para seus canos em descrença. De onde está vindo toda essa névoa? Espere. Essa colmeia pode realmente ser de alto nível. A rainha Vespa de Ferro soltou um rugido de rachar os ossos, ondas de choque rasgando a caverna, enquanto tempestades carmins girravam ao redor dela. Capitão Song, uma voz gritou pelos comunicadores. Temos vários enxames de Classicão chegando pela retaguarda. Cuidem, enxame. Yan Hao latiu, olhos fixos na rainha. Eu mesmo vou derrubá-la. Yan Hao, droga. Os olhos de Song Hui brilharam quando ela gritou. Todas as unidades cubram-no. Fogo de supressão agora. Entendido. Um tiro carregado curvou-se no ar, batendo em direção à rainha Vespa de Ferro. Song Hui rangeu os dentes. Nós acabamos com isso aqui ou todos nós morremos aqui. Yan Hao correu como um raio de luz vermelho sangue, energia subindo por sua pele. Ele atacou repetidamente, garras batendo contra a armadura da rainha em um turbilhão de fúria. Mas a carapaça da criatura era como um forjado imóvel inquebrável. Se apenas força bruta não vai adiantar, ele murmurou. Ele reuniu sua força, energia girando em sua palma. Implosão escarlate Geo. Bum! A explosão sacudiu a colmeia jogando Yin Hao para trás contra a parede. Será que isso funcionou? Ele apertou os olhos através da névoa com o coração batendo forte. Um segundo depois, algo preto e vermelho saiu da explosão como uma lança cortando perto de sua cabeça. Yin Hao rolou para o lado, vaguente. Não é poder suficiente. Explosões de energia sozinhas não podem matá-la. Preciso de algo mais afiado, algo que possa perfurar essa carapaça. De repente, os olhos de Yin Hao se fixaram no projétil que quase atravessou o ferrão enorme da rainha. Um sorriso surgiu em seus lábios. Bem, acho que você acabou de me entregar minha arma. Forma de besta atrás, ele rugiu. Mais ferrões lançados em sua direção e uma saraivada mortal. Yin Hao desviou, se esquivou no ar, correndo direto para a rainha. Reunindo cada pedaço de névoa vermelha dentro dele, ele envolveu a energia ao redor do ferrão como uma armadura derretida. Correntes carmins rodopiando e flamejando com calor violento. Você me deu uma arma, ele usou olhos flamejantes escarlate. Agora deixe-me retribuir o favor. Névoa vermelha cortou um arco escarlate ofuscante e rachou o ar. O corpo da rainha Vespa de Ferro foi cortado ao meio. A onda de choque achatando tudo dentro da câmara. Yin Hao desabou sobre um joelho, ofegante, seus braços tremendo de exaustão. Então, lentamente, um orbe de cristal vermelho flutuou para cima dos restos da rainha. Um núcleo de classe de Senhor da Guerra lhe sussurrou. Ele estendeu a mão e o pegou. Perfeito, eu vou pegar isso. Mas no momento em que sua mão se fechou em torno dele, seu corpo inteiro se contraiu. A energia do núcleo em suas veias enchendo seu núcleo de cristal interno até estourar. Yan Hao gritou, agarrando seu peito enquanto a luz carmesim rasgava seu corpo. Droga, é demais. Eu não consigo aguentar. Do outro lado do campo de batalha, o canhão eletromagnético ainda estava disparando. Capitão Enxame foi completamente eliminado. Genin notou que algo estava errado. Por que eles de repente parecem mais fracos? Song Hui ordenou imediatamente, movam-se para apoiar Yin Hao. Ela logo encontrou Yin Hao deitado no chão com uma arma em forma de ferrão ao lado dele. A expressão de Song Hui mudou e Yin Hao. Jin Yin estava verificando seu estado. A frequência cardíaca está muito alta, os sinais neurais estão estáveis. Olhando para a expressão dolorosa de Yin Hao, ela disse que ele foi exposto a muita névoa vermelha e pode perder o controle. Song Hui, claramente preocupado, ordenou ao Tenente Lin usar a cápsula médica móvel para bloquear seus sinais neurais. Eles não tiveram escolha a não ser montar um acampamento temporário no local. Um soldado da patrulha perguntou: Tenente, o irmão Yin ficará bem.
Lin Yongji respondeu, ele está estável por enquanto. Song Hui acrescentou, Jinin, você é um oficial de tecnologia. Ajuste e monitore os parâmetros da cápsula médica. Jinin respondeu, entendido. A cápsula médica foi iniciada e o anestésico foi injetado na câmara. Jinin olhou para Song Hui. Isso só vai suprimir temporariamente. Precisamos retornar ao quartel-general o mais rápido possível. Song Hui respondeu, entendido. Nenhum deles sabia que dentro do corpo de Yan Hao uma batalha invisível estava acontecendo. Seu sombrio levantou e disse, me dê seu corpo. Abrace a bestialização. Yan Hao de repente pensou em seus pais e em Spaiman. Sinto muito, mãe e pai. Xiao Shu acabou. Ele sentiu que estava prestes a morrer. A versão sombria de si mesmo era tão forte que ele não conseguia vencer. De repente ele pareceu ver seus pais novamente. Viva meu filho, você deve viver. Então veio a voz de sua irmã, você deve voltar em segurança. Sim, Xiao Shu ainda estava esperando por ele. A batalha não acabou. Concentre-se, Yin Hao. Você consegue fazer isso. Eu não vou permitir que você desista assim. Todos estavam esperando por ele que ele tinha que encontrar Xiao Zhu. Ele tinha que proteger as pessoas que queria proteger. Ele não podia cair aqui. Com essa vontade inflexível, ele revidou contra seu sombrio. Inúmeras correntes se levantaram e amarraram a versão enegrecida dele. Yan Hao apontou para ele e disse baixinho, esta não é apenas minha responsabilidade, é sua também. Ele olhou para o núcleo Kamizi em forma de cruz em seu peito, respirando pesadamente. Então este é o preço por ficar mais forte. Cada avanço parece dançar na beira do abismo. Don't know. Why? Por que não consigo abrir meus olhos? Por que não consigo mover meu corpo? Naquele momento, Song Hui e sua equipe estavam voltando, mas foram pegos em uma enorme tempestade de areia. A tempestade estava muito forte para ver a estrada à frente. Avançar mais seria muito perigoso. Capitão Song, há uma ruína de uma cidade velha a cerca de 3 km à frente. Devemos abrigar lá. Jinin, como está a condição de Yan Hao? Seus sinais vitais estão estáveis por enquanto, mas ele ainda não recuperou a consciência. Jinin franziu a testa, ainda incapaz de entender. Song Hui deu uma ordem direta. Tenente Lin, siga para as ruínas. Diga aos veículos seguintes para ficarem perto. O comboio rapidamente chegou às ruínas. Todos saiam e descansem. De repente, Song Hui ficou alerta. Jinin, algo parece errado aqui. Digitalize a área. Verifique a estabilidade estrutural, a concentração de névoa vermelha e quaisquer fontes de calor. Sim, senhora. Proteja Yan Hao. Essa é a nossa prioridade máxima do quartel-general. Entendido. Os instintos de Song Hui estavam certos. Vários inimigos estavam escondidos nas sombras observando-os. No segundo seguinte, inúmeras flechas envenenadas saíram das ruínas em direção à equipe. O tenente Lin imediatamente endureceu os braços e gritou, ataque inimigo. Se cubram. Jin olhou para as flechas fumegantes e empalideceu. Os parafusos são revestidos com fluido de vespa venenosa. Song Hui rapidamente ordenou que todos se espalhassem, sem saber que uma enorme pedra estava caindo acima dela. Ela se esquivou bem a tempo. Bum! A pedra tingiu o chão, levantando poeira no ar. Capitão Song, alguém gritou. Song Hui correu para a frente, saindo da cobertura. Enquanto os destroços caíam, o tenente Lin se moveu para proteger Jinin. Jinin, cuidado com as pedras caindo. Não os deixem escapar. Peguem tudo que eles têm, um dos invasores gritou. Algumas garrafas de cerveja foram jogadas na direção deles. Experimentem isso primeiro. Crash. A garrafa se estilhaçou, liberando rastros de gás verde. O que é isso? Song Hui gritou. Não? É gás do fluido corporal de uma besta da classe Lorde da Guerra. Tem um efeito paralisante. O invasor viu isso e começou a rir. Um homem caolho investiu contra Song Hui, gritando, garotinha, entregue todos os seus valores. Se manda. Ou estalou dando um chute forte e o homem caolho voou de volta ainda mais rápido do que veio, caindo pesadamente no chão. No segundo seguinte, uma lança enorme foi atirada direto para a cápsula médica. Songura caiu no chão, rangendo os dentes. Droga. Meu corpo está paralisado. Enganchou. Puxe. Um deles gritou. Tem que ter algo valioso nesta caixa de metal. O rosto de Jin mudou. Não toque nele, ela gritou. Um momento depois, uma flecha perfurou sua panturrilha. Os atacantes pegaram o que puderam e imediatamente fugiram, enquanto Jin só podia observar impotente. Enquanto isso, algo estranho estava acontecendo dentro do corpo de Yan Hao.